Olá, meus amigos do canal, tudo bem com vocês? Mais uma vez nós estamos aqui, mais uma semana para a gente estudar a Palavra de Deus. Eu espero que você tenha tido uma semana maravilhosa. E você que é a primeira vez aqui neste canal, seja bem-vindo. O meu nome é Vilma Martins Bertolina da Silva. Hoje nós vamos fazer uma lição diferente, uma lição avulsa, não é de nenhuma série, porque a série que a gente estava fazendo acabou e semana que vem nós vamos iniciar uma série nova. Mas hoje nós vamos falar sobre adoração, que é um tema muito legal, que a gente gosta muito de falar a respeito de adoração, louvor, exaltação, é um assunto muito gostoso. Vem comigo nesse vídeo, vamos lá? Mas antes, vamos fazer uma oração? Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais um dia na tua presença, por mais uma oportunidade que a gente está tendo agora de aprender a tua palavra. Que o Senhor venha usar esse vídeo, Senhor, para levar, Senhor, conforto, levar a tua bênção para cada pessoa. Em nome de Jesus, amém. Eu sou uma pessoa, vou fazer uma confissão aqui, tá? Eu sou uma pessoa muito indecisa. Se você me levar, meu marido sabe muito bem disso. Se você me levar para um lugar que tem muita opção, vamos supor, Vilma, vamos comprar sapato. Eu gosto de sapato. Se tiver muita opção, eu fico assim, ó. Ai, gostei daquele preto, mas também gostei daquele vermelho, mas também gostei daquele marrom. Nossa, olha aquela bota, eu fico muito indecisa, né? Mesma coisa se eu for ter que escolher uma roupa. Às vezes eu tô me arrumando para ir trabalhar ou para ir para algum evento, para ir para algum casamento, então misericórdia. Eu tenho dificuldade de escolher um look para mim, no caso aqui da roupa. E no caso daqui de adoração que nós vamos falar, e que tem a ver essa questão de escolha. Porque a gente também associa muito adoração com música, não é verdade? E a música, ela é maravilhosa, até que eu tô nesse cenário aqui, esse piano aqui, eu ganhei quando eu era criança, dos meus pais, sabe? O meu xodozinho. Eu gosto muito de adorar a Deus com música, gosto muito de tocar, não sou uma grande pianista, mas estudei muito piano quando eu era criança, adolescente. E eu também sempre pensava que a adoração tem a ver com música, tinha a ver com você se extravasar através da música para Deus. Eu não estou falando que está errado. A música através da adoração é uma das formas de você se conectar com Deus. Uma música sozinha não é a única forma de você adorar a Deus. E nós vamos ler alguns versículos que vai falar sobre isso. Mas aí a gente também, como a gente está nessa coisa de música e a música gospel hoje está em alta, temos muitos cantores gospels famosos, cantores internacionais, cantores brasileiros, bandas que eu também curto bastante, gosto muito de bandas, gosto muito de ritmos diferentes, eu não sou uma pessoa que só gosta de um ritmo, sou uma pessoa eclética, eu gosto de vários tipos de ritmo, de estilo de música. É lógico que tem uns que eu não gosto tanto, mas tem outros que são meus preferidos. Porém, tem gente que não, que acha que eu já vi gente dizer que os hinos tradicionais de Enário não expressa mais adoração verdadeira. E eu também já vi gente dizer assim que não, que essas músicas modernas que não são boas, que a gente tem que escolher uma música melhor para Deus, algo mais sublime, porque Deus é o rei, é o soberano. Não estou falando que Deus não seja, tá? Mas tem gente que acha que tem que ser uma música muito grandiosa para adorar a Deus. E aí? Que a gente vai, como é que a gente vai adorar a Deus? E que tem a ver isso com escolha? Então nós vamos aqui ver na Bíblia essa questão da adoração, que ela está muito mais além dessas grandes discussões que sempre tiveram no meio cristão. A forma de adorar, a forma de cantar, a forma de se comportar para adorar a Deus. E a gente tem que ir aonde? Na Bíblia, na Palavra de Deus. Porque se a gente começar a colocar coisas que a gente acha, que a gente pensa, sem procurar a Palavra de Deus, a gente corre um risco muito sério. Que risco é esse, Vilma? Um risco de você, de repente, escolher ou fazer algo que não, pensando que está agradando a Deus, mas não está agradando a Deus. Certo?
Então a gente tem que dosar isso, tem que pensar bem, sabe? A respeito da adoração, conhecer mesmo o que é adoração. Adoração não é só cantar, não é só dançar na coreografia. Então o que é adoração? Vamos ver na Bíblia? A primeira leitura que eu vou trazer aqui para vocês está em Êxodo 4, versículo 31, que diz assim: E o povo creu, e quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles, inclinaram e a adoraram. Essa parte aqui foi quando Moisés e Arão eles chegaram ali, né, para o povo e Moisés ele se apresentou como o libertador. E aí Deus mostrou sinais e maravilhas, né? Moisés mostrou sinais e maravilhas que Deus ia fazer para libertar. Quando eles viram a ação de Deus, qual foi a reação desse povo? Eles se inclinaram e adoraram a Deus. E é interessante você pensar que eles não estavam num templo, que eles não estavam com instrumentos musicais, que eles não estavam numa situação que a gente está acostumado, né? Que é a igreja. Embora agora na pandemia a gente está, né, só vendo culto online. Mas enfim, eles não estavam naquele ambiente preparado para adorar a Deus, vamos dizer assim. Eles estavam, né, vendo sinais e maravilhas, talvez eles estavam num lugar amplo, numa praça, num lugar grande, onde estava todo mundo para poder ouvir o que Deus falou para Moisés e a prova, através de sinais e maravilhas, que Deus estava com Moisés. E quando o povo viu, adorar a Deus de uma forma espontânea. Então é importante a gente entender que adoração é algo espontâneo e a gente pode se expressar adorando a Deus, se inclinando, reconhecendo o poder de Deus. Aqui são reconhecendo Deus, reconhecendo o que Deus pode fazer na vida deles, o poder de Deus. E isso você pode fazer livremente em qualquer lugar. Não é demais, gente? É muito legal. Porém, lembra que eu falei sobre a escolha? Deus, ele vai explicar para o povo que tem que ser feita adoração a ele, você tem liberdade, você tem que quebrantar, o seu coração tem que ser sincero, como eles fizeram, foi espontâneo, foi um reconhecimento. Mas a palavra diz aqui, em Êxodo 34:14, vai falar o seguinte: porque vocês não devem adorar outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, ele é um Deus zeloso. Então, quando Deus está aqui, né, renovando, fazendo aliança com o povo, né, quando ele estava ali no Êxodo, com esse povo que ele resgatou, e ele deixou bem claro, como tem outro texto, né, ele não divide a glória dele com ninguém, ele é um Deus zeloso. O nome dele é zeloso, é o que está dizendo aqui. Então assim, não, vocês não devem adorar outro Deus. Não é para escolher outros deuses, mas ele tem que ser o único na nossa vida. Quando você escolhe Deus como o único na sua vida, essa já é uma atitude de adorador. Porque tudo que você coloca no lugar de Deus, você exclui Deus. Você fala: Deus, eu não quero te adorar, eu quero adorar isso. E quais são os ídolos dos nossos dias? Tem pessoas que ainda adoram deuses de pedra, de barro, de obras, né, feitos de mãos de homens. Ainda tem essas pessoas. Mas tem outros que têm adorado, como o próprio Jesus falou, né, que adora o dinheiro. Outros adoram celebridades. Eu vi um meme na internet, mas é uma coisa real que aconteceu. Uma mulher era tão fã da Ivete Sangalo que colocou o nome dos 3 filhos dela de Ivete. Já pensou que coisa absurda? E a pessoa vive por causa de um ídolo, um ídolo que é uma pessoa, que é um cantor, que é um ator. Hoje a gente tem os digital influencers, os youtubers, tiktokers. O pessoal fica louco por causa dessa pessoa, quer imitar essa pessoa, quer usar a roupa que aquela pessoa usa e acaba idolatrando e colocando essa pessoa como máximo. Uau!
Mas é uma pessoa, gente. É uma pessoa que nem você, que nem eu, que sofre, que chora, não pode fazer nada por você. Infelizmente tem gente que fazem loucuras por causa de uma celebridade, por causa de uma pessoa famosa, né? Então, mas Deus fala, é zeloso. Ele é zeloso, ele não divide. Ou você adora a Deus, somente a Deus, porque se você adorar a Deus e outro, Deus não vai aceitar essa adoração. É sério isso, sabe? Então você tem que escolher, certo? Eu vou ler um outro texto aqui que tem a ver com adoração, que está em 2 Samuel 12, versículo 20. Olha o que diz aqui. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou a roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois voltou para o palácio, pediu comida, puseram-se diante dele e ele comeu. Davi é o cara que ensina muita coisa no Antigo Testamento sobre adoração. Ele era um salmista, ele era um músico. Gente, ele inventava instrumentos. Já pensou um negócio desse? Nossa! Ele era uma pessoa sensacional, certo? Na questão de adoração, fora os outros atributos que ele tinha. Mas aqui ele estava passando por um momento muito difícil, porque ele pecou, né? Ele adulterou, ele fez coisas terríveis. E a mulher a Batseba, né? Que ele se envolveu com essa mulher e teve um fruto desse pecado, que era uma criança. E essa criança nasceu doente. E enquanto essa criança estava doente, esse homem jejuou. Ele pediu a Deus a cura, jejuou, pediu. Mas a criança morreu. E aí, olha o que a Bíblia diz. Porque imagina que ele ficou lá jejuando, orando, acho que ele ficou sujo, ficou barbudo, ficou todo... Ele colocou roupa de saco. E aí ele foi, se banhou, se arrumou. Ele estava com o coração dilacerado, gente. Ele foi lá e adorou. Gente, ele entrou na casa do Senhor, todo limpo, bonito, e adorou. Ele falou, Senhor, foi feita a sua vontade, eu perdi o meu filho, mas mesmo assim eu vou te adorar. Gente, que aula de adoração, que atitude de adorador que ele teve. Porque eu conheço gente que por pouca coisa deixa de adorar a Deus, sabia? Por coisas assim bem menores. Eu gostava tanto daquela menina dá bola pra mim, Deus não existe, Deus não gosta de mim, não vou mais falar com Deus. Deus não gosta de mim porque eu não gosto do meu corpo, ou como eu nasci, eu sou desse jeito, não vou nem adorar a Deus, não consigo nem cantar, né? Não consigo nem cantar, nem adorar. Porque eu tenho esse cabelo, porque eu sou mais gordinha, porque eu sou muito magra, porque eu não sei tocar aquela música. E aí a gente deixa de adorar a Deus por coisas muito pequenininhas. E Davi mostra pra gente que não. Ele passou, acho que o maior perrengue da vida dele. Ele passou a maior tristeza da vida. Depois ele passou outras, né? Mas essa, ele estava arrasado. Mas ele adorou a Deus. Porque ele reconheceu o quê? A soberania de Deus, a vontade de Deus. Uma vez eu vi um pastor pregando, ele falou assim, que oração, toda oração tem resposta. Você sabia disso? Ou Deus vai falar sim, ou Deus vai falar não, ou ele vai falar espera mais um pouco. Toda oração tem resposta. E a resposta de Deus para Davi foi não. Mas mesmo assim, ele falou, tá bom, Senhor. Eu reconheço o Senhor na minha vida, a soberania do Senhor na minha vida, e eu vou te adorar. Então, às vezes a gente fala, eu só vou adorar quando eu estiver feliz, só quando tiver um louvorzão, quando tiver um monte de música. Não, adora a Deus em qualquer circunstância. A gente não canta aquele cântico assim? Não sei se você é cristão de igreja já faz um tempo, você já cantou essa canção. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Lembra dessa música? Então, isso é o que Davi viveu. Será que a gente escolheria viver assim? Hein? Eu espero que sim. Aqui, esse outro versículo que fala sobre adoração está em Lucas 4
E eu vou ler os versículos 6, 7 e 8, que diz assim: Eu lhe darei todo esse poder e a glória desses reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: Está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Aqui é a tentação de Jesus. Jesus passou e o inimigo, o diabo, ele tentou Jesus a adorar a Ele. Isso é o que o inimigo sempre quis. O seu sentimento, o meu sentimento e o sentimento de Jesus, quando estava aqui como homem, Deus, né? De adoração. Então, quando a pessoa tira Deus do altar do seu coração e coloca outra coisa, qualquer coisa, ou outro Deus, nossa, para o inimigo isso é uma grande vitória para ele. Porque quando você não quer mais adorar a Deus, você se desconecta dele. Aí você não quer mais a soberania de Deus na sua vida. Já imaginou o que seria de nós se Jesus caísse nessa tentação? Mas Jesus, ele respondeu com a Bíblia, com a palavra. Ele falou: adore somente o Senhor e somente a Ele preste culto. Nós só vamos adorar ao único Deus, ao único Senhor, somente a Ele, a mais ninguém. A mais ninguém. Ninguém é mais importante. Ele é o centro de tudo. Ele é o Senhor de tudo. Nada é mais importante que Deus, nada é mais importante que Jesus, nada é mais importante que o Espírito Santo, nada é mais importante. Nada. Então, essa tentação que Jesus passou, a gente vai passar. Ou já passou, se você não passou, já vai passar. E se passou, né? Ele vai sempre tentar fazer com que você não adore mais a Deus. E sempre vai aparecer gente que vai falar assim: olha, se Deus é bom, por que o povo está sofrendo? Não é? Por que você vai adorar a Deus se está tudo errado na sua vida? Por que você vai adorar a Deus se você está desempregado? Por que você vai adorar a Deus porque lá na tua escola o pessoal usou a tua cara? Só se você parar de adorar a Deus, por que você não faz isso? Em vez de adorar a Deus, por que você não vai fazer outra coisa mais interessante? Você vai na igreja, você vai adorar a Deus? Não, vamos fazer outra coisa mais interessante. Ou seja, vamos tirar Deus do centro da sua vida. E você fala: não, somente a Deus eu vou adorar, só quero adorar a Deus, só quero falar sobre Deus. A minha boca é para Deus, a minha vida é para Deus, certo? Então, essa atitude de Jesus, ele foi colocado aqui, ó, numa escolha. E ele escolheu obedecer. Ele deu o exemplo pra gente. E você, o que você vai escolher quando tiver uma proposta assim, hein? Eu espero que você escolha ficar com Deus, certo? E aí, o último texto que a gente vai trabalhar aqui, fica comigo. Eu falei que é o último, mas fica comigo até o fim, tá bom? É João 4, 20 até o 24. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus está falando aqui para a mulher samaritana. Então, essa mulher aí, olha só, ela tinha uma vida errada, né? Porque Jesus falou para ela assim: você teve 5 maridos e o que você tem agora não é seu. Era uma mulher assim, não sei se a gente ia dar boa confiança para ela, hein? Né? Mas Jesus conversou com ela e falou sobre várias coisas, inclusive essa parte aqui de adoração, porque os samaritanos brigavam com os judeus. Eles falavam que era para adorar no monte e os judeus que era para adorar em Jerusalém.
E aí eles tinham essa briga entre eles não se gostavam, os judeus e os samaritanos, eles tinham uma briga antiga, certo? E tinha a ver com adoração. E Jesus está falando para ela, Jesus diz, chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Viver uma vida de adoração. Mais do que atitudes de cantar, tocar, fazer coisas bem legais, que é importante, que é gostoso. Eu adoro tocar, adoro cantar com grupo de louvor, com coral, é muito legal, é uma bênção, a gente sente a presença de Deus, a gente toca aquele ritmo que a gente gosta, é maravilhoso. Mas se tudo aquilo for só encenação, e no meu dia a dia, na minha vida, eu vivo outra vida diferente das músicas que eu toco, que eu canto, então eu não estou adorando de verdade. Eu estou fazendo um teatrinho ali. Eu não estou fazendo algo de verdade. Algo sincero, entende? É importante que você e eu, nós que falamos que somos cristãos, que adoramos a Deus, a gente viver isso, viver o que a gente prega, viver o que a gente canta, né? É isso que a gente precisa fazer. E é uma escolha, tá? Quem que você escolhe? Você escolhe adorar a quem? Adorar um ídolo? Adorar uma celebridade? Tem gente que adora a si mesma, né? Faz o culto a si mesmo. Tão egoísta que gosta de si mesmo, mais do que de Deus. Tem gente que ama muito o namorado, a namorada, ao ponto de colocar eles acima de Deus. Tem muitos jovens que começam a namorar e esquecem que Deus existe. Não, nada deve ficar. Então vocês viram aqui, nesses exemplos, de pessoas que escolheram adorar a Deus. Porque Deus é um Deus zeloso. Ele é ciumento, sabe? Zeloso? Ciumento. Você é meu, então você é pra mim. Não é pra você ficar com outra pessoa, né? Sabe aquela pessoa ciumenta? Então Deus tem ciúme de você. Ele é zeloso, ele quer que você o adore, que você fique com ele, que você tenha prazer de estar na presença dele, de cantar para ele, de louvar para ele. É isso que ele quer, que você tenha essa vivência com ele. E isso é muito legal, maravilhoso, porque você sente a presença dele, você se sente feliz. E enquanto você adora, ele vai tratando você. Então, gente, por hoje é só, nossa aula vai acabar por aqui. Semana que vem nós vamos começar com uma nova lição, uma nova série que vai se chamar Coração Amarelo, tá bom? Então, venha participar também, tá? Não esqueça de dar o seu like, não esqueça de você curtir esse canal e eu agradeço imensamente porque você ficou aqui comigo até agora, tá bom? Então, Deus abençoe. Muito amor para cada um de vocês. Tchau, tchau!